Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Gasperin, eu sou um dos coordenadores gerais do Centro Acadêmico Tasso Corrêa, e hoje eu estou aqui para mais uma das entrevistas da série Ado Online, para falar com os selecionados no edital Ado Malagoli lá do início do ano, com o objetivo assim de reativar isso, né? A entrevistada de hoje é a artista Ana Flávia Garcia. Ela foi selecionada com o projeto 100 Composições para a Solidão e hoje ela vai falar um pouco mais sobre ele para nós. Bom, então primeiro, Ana, eu queria começar com uma apresentação tua, assim, fala mais sobre você, assim. Então, eu sou Ana Flávia Garcia, eu sou artista visual de Alegrete, mas eu moro em Porto Alegre já há 6 anos. Eu entrei no IA em 2016 e o meu campo de pesquisa e prática principal é a pintura abstrata. Eu acho que a gente pode começar então falando um pouco sobre qual o contexto e como que as obras do projeto foram criadas, assim. O 100 Composições para a Solidão é um projeto que eu criei quando eu estava em mobilidade acadêmica em Portugal, no ano passado. Esse projeto serviu como um diário visual para o tempo que eu estava lá. Praticamente todos os dias eu desenhava como um jeito de desabafar e de lidar com coisas que eu passava nessa vivência mais solitária, longe de casa, assim. Eu fui achando que eu estava super pronta para essa experiência, mas eu descobri que era muito diferente. Me tirou totalmente da zona de conforto, mas foi uma coisa que me fez crescer muito. E, e é interessante porque hoje eu vejo que eu consegui exprimir essas coisas que eu estava sentindo enquanto eu estava no período da mobilidade através da arte visual e não da palavra. Então, esse projeto se tornou como um diário da mobilidade e eu chamei de 100 Composições para a Solidão porque são 100 desenhos que eu realizei nesses 150 dias que eu morei lá em Portugal. E então, como que se deu a criação assim dessas composições? Como que surgem os gestos e os materiais que foram utilizados nelas? Então, só Deus sabe. Foi completamente espontâneo, experimental, assim. Eu tinha vontade de dizer alguma coisa, mas eu não queria escrever, porque eu acho que aquilo tornaria mais real certas frustrações e coisas que eu estava vivendo enquanto eu estava nessa mobilidade. Então, eu acabava desenhando para desabafar e como um meio de me entender também. Uma coisa que também me motivava muito a continuar essa série de desenhos era a experimentação de materiais, que é algo para mim que é muito importante, que mantém também essa motivação e esse interesse de explorar mais. E até nesse tempo eu comecei a fazer meus próprios bastões de óleo, que é uma coisa que é um material que não é muito utilizado, assim, pouca gente conhece, mas que é um material maravilhoso e muito interessante, eu recomendo artistas. Então, assim, essa experimentação de materiais, poder fazer o meu material e ir trocando e vendo como eles reagiam, era uma coisa que mantinha meu interesse para continuar a série. Ana, no projeto tu fala sobre matizes de sentimento que a palavra não consegue expressar, né? No teu processo de criação, enfim. Que papel que a abstração tem nisso para ti? Então, há algum tempo eu observava que as pessoas ficavam procurando enxergar um rosto, um animal, qualquer coisa nos desenhos que eu fazia, e eu nunca vi nada. Eu até fiz uma série que se chamava Eu Não Vejo Nada, como uma sátira isso, assim, eu não vejo nada, eu vejo as formas e as cores e para mim isso é legal. Então, obras abstratas me fazem sentir coisas. Enquanto eu estou compondo e criando, eu sinto coisas, mas são sentimentos e que eu não consigo explicar exatamente o que eles são, porque não existe uma palavra. E ano passado, curiosamente, eu estava lendo o Espiritual na Arte do Kandinsky e eu encontrei uma frase que sintetizou essas coisas que eu já estava pensando há algum tempo, mas não consegui explicar exatamente. Ela diz o seguinte: o artista se esforçará por despertar sentimentos mais matizados e ainda sem nome. E a obra, nascida no seu cérebro, provocará no espectador capaz de experimentá-las emoções mais delicadas, que nossa linguagem é incapaz de exprimir. Isso também me causou um certo alívio. Eu sentia uma incerteza na abstração que me deixava sem chão às vezes, porque me perguntavam na Flávia por que tu gosta disso? Qual é o objetivo? E eu não sabia muito bem dizer. Eu sabia que eu sentia coisas que aquilo me contemplava e me fazia bem, mas não tinha uma palavra para dizer, entende? E aí, de certa forma, isso me causou um alívio, assim, e eu pensei, bom, sempre vai haver alguma coisa, mesmo que eu não consiga dizer o que é, tem alguma coisa. A proposta de exposição, ela mostra obras que foram criadas como tu disse, né, num período de solidão que tu passou em outro país, né? Como que tu acha que esse aspecto delas, né, de solidão, pode se relacionar com o momento atual, né, que a gente está vivendo de quarentena, pandemia, isolamento social?
Eu me senti exatamente como eu estava me sentindo em Portugal. Claro, com certas diferenças. Lá eu estava longe da minha família, da minha casa, e sozinha, relativamente, assim, ainda podia sair para rua e tal, mas eu estava sozinha. E aqui não, aqui eu também estou isolada e estou sozinha, mas pelo menos eu estou perto de casa. Tá, é curioso pensar como as coisas na vida vão se repetindo de um jeito um pouco diferente, né? No início do isolamento, em março, eu notei que eu retomei esse mesmo modo de produzir que eu realizei enquanto estava no isolamento lá em Portugal. Que é sempre séries mais longas, assim, em papel, em formato A4. Por que o A4 e por que papel? O papel, ele não aguenta muitas camadas, diferente da tela, que tu pode infinitamente colocar camadas. Então, o papel, ele necessariamente vai ser um pouco mais rápido e pelo tamanho também. O isolamento desperta esses sentimentos, né? Como medo e ansiedade que a gente sente agora, porque é um momento excepcional, e isso necessariamente, para mim, muda o modo com que eu produzo. E esse formato menor me contempla porque não exige uma energia maior do que a que eu consigo entregar agora. Mas aí, conforme a quarentena foi passando, eu fui me adaptando a esse novo modo de viver, eu voltei aos grandes formatos, que acabam por me exigir mais tempo, dedicação e comprometimento. Então, eu vejo que é bem contrastante mesmo os estados psicológicos junto da arte, principalmente abstrata. Então, dá para te ver bem como tu produz em cada momento. E eu acho que, para mim, essa é a coisa mais interessante, que eu consigo realmente me expressar e me entender através dessa produção. Tu vê a exposição que tu propôs funcionando de alguma maneira num ambiente virtual, nesse ambiente mais distante, assim? Bom, eu acho que arte EAD é meio triste, assim, porque a diferença de tu ver, por exemplo, uma obra num livro, uma obra ao vivo, é gritante, né? Então, eu acredito que assim como a maioria das artes perdem, a minha também, porque como são desenhos pequenos, é interessante tu ter um olhar mais atento e minucioso para ver detalhes, texturas e tal. Então, eu acredito que não funcione. Eu acho compreensível, porque é um momento que realmente não tem o que fazer, né? Então, eu entendo, mas até preferi esperar, assim. Eu acho que a distância, ela não funcionaria. Eu acho que a pintura e o desenho são muito... Por mais que elas sejam bidimensionais, elas são muito táteis, assim. Eu acho que elas merecem ter esse olhar próximo, sabe? Tem uns textos eu nunca sei falar o nome dele, o Rothko, que falam sobre isso, sobre tu ter sentir, sabe, na frente de uma pintura que é maior do que tu, assim, e é aquele sentimento legal do negócio ter cobrindo, ter contemplando, sabe? Que é uma coisa que na internet a gente nunca vai conseguir, né? E tu tá perto de uma obra, tu vê a cor de verdade, então eu acho que não acredito que eu consiga fazer uma coisa pro virtual, assim. Então, para finalizar aqui a nossa série de perguntas, eu queria saber, na tua opinião, qual que é o papel da arte na pandemia, nesse momento que a gente está vivendo? Num nível menor, assim, para mim eu vejo que a arte é para mim um impulso vital, sabe? Porque é o que mantém o meu psicológico em dia, não tirando a necessidade de ter psicólogos e medicação, tá, gente? A arte não resolve tudo. Mas é uma coisa que para mim sustenta bastante, que renova a energia, sabe? E num âmbito mais mundial, eu acho que a arte sustenta o mundo, porque eu não sei onde a gente estaria sem cinema, sem arte visual, sem música. É o que ainda traz alguma felicidade para nossa vida nesse momento que é extremo e é hostil e é estranho. Então eu acho que eu tenho uma esperança de que depois desse momento que a gente está passando, as pessoas vão ter mais clareza em relação ao valor da arte, a importância dela na vida da gente. Eu acho que é uma discussão que vai aparecer um pouco mais. Eu espero que sim.